Check-in Confirmado Podcast. Oi, pessoal! Começando o primeiro de muitos deste super podcast que você, a partir de agora, vai acompanhar. Check-in confirmado. Sim, teremos confirmação sua aqui sempre. Faça as honras, tá? Porque, olha, a gente precisa da sua confirmação, porque por aqui teremos muito conteúdo com uma dupla sensacional. Alô, você que ama viajar, curtir aí boas viagens, porque vamos combinar, não é qualquer viagem, com segurança, com tranquilidade, com credibilidade, com quem entende do assunto te dando todo o suporte. Eu estou aqui com essa dupla maravilhosa e quero agradecer Ricardo Werneck e Santuza Macedo. Põe aí, pessoal, assim, sabe aquele efeitozinho? Estamos aqui numa mega produção para fazer esse primeiro podcast. Obrigada, viu, pessoal? Que coisa boa essa proposta que a gente já estava batendo um papo nos bastidores, e eu queria entender qual é a proposta do podcast, Santuza, essa ideia mirabolante. Eu estava com uma ideia de fazer um podcast porque eu gosto muito de conversar, de falar, e eu queria falar sobre viagens, porque é o que eu amo. E eu falei, gente, eu quero fazer esse projeto, já estava na minha mente, mas eu não quero fazer sozinha. E eu ficava pensando, Deus, Com eu quem? preciso de uma pessoa, me deu uma luz. Aí, um dia eu acordei, Ricardo na minha cabeça. Eu falei, gente, eu preciso falar com ele, fazer o convite, ver se ele aceita. E ele topou de primeiro ou ele deu uma corrida, assim? Na hora. É uma loucura, assim, né, cara? Primeiramente, prazer, né? Estamos começando aqui. Primeiro episódio do nosso podcast. Gratidão, Aline, por estar nos apresentando. Gratidão, Santuza, pelo convite, né? Cara, assim, quando a Santuza veio com aquela proposta meio maluca pra mim, né? Eu que não sou muito de aparecer, não gosto muito, né, de ficar ali aparecendo todos os dias em redes sociais e tal, mas, cara, a credibilidade que a Santuza passa pra mim, assim, é algo muito incrível, e estar num projeto com ela, pra mim, foi algo que eu não tinha como falar não. Né, assim, quando ela veio com essa ideia mirabolante aí, eu não tinha como falar outra, eu não tinha como dar outra resposta, né, a não ser um sim para Santuza, né, somos parceiros de longa data, então tem tudo para dar muito certo. Tem muita confiança envolvida, né? Muita credibilidade. Ele estava nos bastidores aqui, né? Nervoso porque vocês ficam nos bastidores. É o trabalho de vocês realmente dar todo o suporte para quem vai voar, brilhar realmente e curtir. E é mais um projeto agora porque o propósito é maior, né? O propósito realmente é informar e trazer um conhecimento muito rico sobre aquilo que vocês amam, como a Santuza disse, que é o que eu amo, mas que vocês têm credibilidade para falar, porque são quantos anos aí já, Santuza? Desde 2017. E você, Ricardo? Eu tô nesse mundo desde 2019. 2019. Exato. E intensivão aí. A gente vai contar essa história maravilhosa dos dois, porque tem as suas particularidades, cada um com a sua história, e aí, ó, dando match nesse super podcast. Eu sou a Aline Franco, jornalista, e vou ter a alegria de conduzir esse primeiro episódio pra gente aprender muito. Assim como eu aqui, ó, você aí aprendendo muito. É o primeiro de muitos, tá? Então vocês vão poder mandar mensagem, poder mandar perguntas, entrar na página, no Instagram, na rede social. Já fala no Instagram pra gente, Ricardo. Então, o nosso Instagram, @check-in confirmado. Quem quiser, criamos, já tá lá disponível para quem quiser nos seguir e acompanhar os cortes, acompanhar os bastidores ali da gravação e tal, e o dia a dia ali da rotina, do que nós vamos fazendo, para que quando saia os vídeos, né? E os podcasts já editados, em primeira mão já sai. Em primeira mão já vai acompanhando tudo ali. Aquele linkzinho, sabe? Maroto, maravilhoso. Olha, veja aqui agora. A rede social é isso, pra gente lembrar que existe algo muito mais completo também aqui no YouTube. Bom, falei que temos particularidades aí, porque temos histórias muito diferentes, mas com o mesmo propósito. Eu quero começar com a Santuza, porque qual área que você veio? Eu já tô sabendo, né, gente? Mas eu quero que você conte, porque eu não sei detalhes, porque você vem de uma área totalmente diferente, de uma formação do turismo. Como que foi isso e como você caiu no turismo? Eu sou nutricionista e eu fui trabalhar em navios petroleiros.
aqui no Brasil mesmo. E eu comecei a conhecer muitas pessoas de outros países, e aquilo começou a me fascinar muito. Não é Petrobras, tá? É empresas terceirizadas, empresas americanas. Então, assim, era 80%, 20% era brasileiro, 80% era estrangeiro. E era uma mistura de idiomas, gente de tudo quanto é lugar, e aquilo começou a me fascinar, porque eu era nova, 26 anos, que é tudo muito novo. E eu falei, gente, o mundo é muito maior do que Volta Redonda. Porque estamos falando de Volta Redonda, mas é importante frisar que o atendimento aqui, ó, é internacional. E eu comecei a me interessar por aquilo, e a empresa era muito boa. Quando a gente fazia embarques no Nordeste, era voo, era hotel 5 estrelas, era não sei o quê. Eu falei, gente, é tão bom viajar, é tão bom conhecer os lugares, apesar que eu já gostava antes, só que antes era mais por perto, né, não essas coisas tão diferentes. Até porque não era a minha realidade. Minha família veio, a gente é de família humilde e tudo, e não viajava para ficar em casa de família, né, da tia, do tio, não para poder ficar em hotel 5 estrelas. Então aquilo foi me fascinando. Falei, gente, o mundo realmente é muito maior do que Volta Redonda. E eu comecei a entrar nesse mundo. E foi então que, depois de um tempo, eu fui morar nos Estados Unidos, e a minha profissão não servia nos Estados Unidos, mesmo eu sou americana também, tá? Para quem não sabe. Então, mesmo eu sendo cidadã americana e tal, mas eu não tinha estudado nutrição nos Estados Unidos. Eu não era nutricionista, eu não era nada, porque eu não tinha estudado lá. Eu tenho a formação do Brasil. E eu falei, o que eu vou fazer? Primeiro eu fui morar no Texas, morei algum tempo, e depois eu fui para a Flórida. Quando eu fui para a Flórida, eu falei, gente, eu quero fazer algo. E foi então, eu vou dar um corte aqui, porque senão vai ficar muito grande. Foi então que a gente comprou uma casa enorme, perto do complexo da Disney, 15 minutos de carro. E eu falei, gente... Cabe ressaltar que 15 minutos em Orlando é extremamente perto. Extremamente porque perto. Porque lá tudo é longe, né? Isso. E eu tava querendo... Eu sempre quis ter 3 filhos. E eu falei, eu vou comprar essa casa grande mesmo, porque eram 5 suítes. Eu falei, uma minha do meu marido, que agora é meu ex-marido, né? E dos filhos que 3, eu quero ter. né? Porque 3 filhos e um pros hóspedes, Fica um né? pro hóspede, né? Pensava pro Ricardo, isso. quando fosse te visitar lá. Com certeza. Pra Aline. Só que os nossos planos são um, os planos de Deus são outro. E eu fiz tratamento para engravidar e tudo, e não consegui. Então, naquela coisa assim de, poxa, eu não posso ter filho, meu sonho é ser mãe e não consigo, eu vou ter que encher essa casa de algum jeito. fazer uma, né, aquele negócio, um limão, com limão você faz o quê? Faz uma limonada. Exatamente. Ou eu tinha 2 opções, ou chorar, ficar lamentando, ou eu tentar mudar meu foco. E eu mudei meu foco. E meu irmão falou, Santuza, você já ouviu falar do Airbnb? Porque na época não era tão famoso, as pessoas não falavam muito, principalmente no Brasil. Nos Estados Unidos e Europa, sim. Coloca suítes, são tão bonitas, coloca suítes para poder alugar. 15 minutos, né, Dadi? Aí eu coloquei e começou. Não brasileiro, mas americano, canadense, europeu, bum, bum, bum. Eu falei, gente, o que é isso? Até que veio um casal brasileiros do Espírito Santo, e eles falaram, Santuza, a gente viaja o mundo inteiro, a gente nunca viu isso. Olha só, é maravilhoso, você serve café da manhã e tal. Aí eu falei, gente... Com aquele aconchego brasileiro ainda que só a gente tem, né? Eu acho que eu descobri... A minha vocação. A minha vocação, realmente. Porque aquilo começou a me dar muita alegria. Receber as pessoas E, ali. por fim, eu abri um Instagram, que era da pousada mesmo, e eu fechei o Airbnb, porque começou a receber tanta gente.
E o que acontecia? Que eu comecei a ficar muito feliz. As pessoas entravam em contato comigo e falavam assim, Santuza, eu vou tirar férias, exemplo, em dezembro. É um casal ou 3 pessoas. Você tem vaga em dezembro? Aí eu falei, peraí, deixa eu ver, eu tenho do dia tal. Santuza, pelo amor de Deus, segura essa vaga que eu vou comprar passagem. Até então não tinha agência, era só a pousada. Eu vou comprar passagem, segura essa... A pessoa reservava comigo antes de comprar passagem. Aí eu falei, gente, o negócio tá dando certo. Aí foi então que foi crescendo. Chegou num ponto que realmente eu falei, gente, eu vou ter que abrir minha agência, porque os anos foram passando e a step ali, né? Step by step. E as pessoas, elas compram passagem, depois reservam hospedagem, depois que começa a buscar os ingressos dos parques, aluguel de carro, seguro viagem, entre outras coisas. E eu era a segunda ali, né? Do degrau. Aí eu falei, gente, mas eu vou começar. Aí eu comecei a abrir minha agência nos Estados Unidos e o nome da minha agência é Diamond Viagens. Por quê? Diamante. E não foi por causa da agência, no caso. Porque antes eu tinha uma empresa de limpeza e eu coloquei... Tanto é que a minha logo é uma casinha com diamante dentro. Porque era uma agência... Era uma empresa de limpeza e eu pensava assim, a gente vai deixar a sua casa tão brilhante, tão limpa e brilhando como um diamante. E foi então que quando eu fui abrir a pousada, eu falei, gente, que nome? É aquele negócio de ficar pensando nome. Aí eu falei, gente, olha, vou seguir o mesmo nome, Diamond, Pousada Diamond, que não deixa de ser uma casa que as pessoas vão se sentir bem, confortáveis, ter um atendimento brilhante em português, né? Porque a maioria das pessoas tem aquela insegurança de ir para outro país e não ter ninguém ali para resolver nada. E eu resolvi colocar Pousada Diamond e fez tanto sucesso. E eu abri minha agência nos Estados Unidos. E depois, 2020, quando começou a pandemia, eu abri no Brasil. E eu tive que seguir o mesmo nome, né? Porque não tinha como eu mudar para diamante ou não sei o quê. Eu tinha que seguir a mesma linha. Uhum. E às vezes a pessoa até fala assim, nossa, mas o nome da agência é um nome em inglês, mas por quê? Aconteceu, entendeu? E são 15 anos, porque ela sai de Volta Redonda para morar 15 anos nos Estados Unidos. Você viu step by step, porque existe o inglês ali muito forte. Então, mas é o aconchego mesmo que a gente falou do Brasil, que a gente tem, do brasileiro, que vamos combinar, a gente vai puxar uma sardinha assim, mas sabe receber como ninguém. Com E isso certeza. deve... impactar muito também os estrangeiros, quem tinha essa percepção. E hoje a minha agência eu consigo vender tanto para os americanos em dólar, ou para os brasileiros que moram nos Estados Unidos, quer comprar em dólar ou quer comprar em real, e também para os brasileiros que moram na Europa, porque como eu tava ali, então muita gente ia ficar comigo, então assim, ia se hospedar, né? Então os brasileiros da Europa acabam comprando comigo em dólar mesmo. Você consegue alcançar um público muito diverso, vasto, né? Uhum. Ricardo tem uma história também bem interessante, milheiro profissional, e isso daí teve uma época que foi o boom. Ainda hoje quem tem essa expertise também segue um excelente caminho, e foi aí que você começou. Conta essa história, 2019, eu sei que tiveram alguns cursos aí, até você encontrar esse caminho, o turismo te encontrar e vice-versa. Exatamente. Assim, a minha história é algo que não foi eu quem cheguei no turismo, né? Foi o turismo que chegou em mim. Porque, assim, pra quem não é de Volta Redonda, não sabe, mas, assim, metade da cidade estuda, vai fazendo a sua formação acadêmica toda voltada para siderurgia, né? Assim, aqui tem CSN, aqui tem Votorantim, ArcelorMittal e tal, entre outras, né? Então, assim, minha formação técnica, minha formação universitária foi tudo voltado para ser
um engenheiro, um gerente dentro de uma siderurgia. Você é formado em engenharia? Eu sou formado em engenharia mecânica. Então, assim, eu sou engenheiro das passagens hoje, basicamente isso. Importantíssimo fazer essa conta fechar, fazer um cálculo, fazer toda uma matemática. Eu que sou de humanas, a gente sofre, a gente precisa de alguém de exatas ali, ó. Exatamente, é tudo minimamente calculado. Opa! Exatamente. E aí, assim, trabalhando na siderurgia e tal. Chegou a trabalhar. Trabalhei por 10 anos na siderurgia, trabalhei na CSN, trabalhei na Saint-Gobain, que é em Barra Mansa, a cidade vizinha aqui. E em 2019, meio ressabiado com o cenário econômico do Brasil e tal, meio descontente com as posições que eu estava ocupando ali no momento, comecei a buscar alguns cursos, algumas coisas para eu gerar uma renda extra, né? Tinha um bom trabalho, eu tinha um bom emprego e tal, mas é aquilo natural nosso, a gente sempre quer algo a mais, né? E até assim, mesmo uma satisfação, às vezes, diferente. Exatamente. Quem sabe algo faça os olhos brilharem, exatamente. Né? E aí, nessa procura e tal, marketing digital, começando aquela turma do arrasta pra cima, quer aprender a viver assim, arrasta pra cima? Você arrastou pra cima os custos. Algumas vezes, arrastei alguns cursos pra cima, até que um deles foi um curso ensinando a ser milheiro profissional. Um curso sobre milhas aéreas e tal. É um assunto que está muito popular hoje em dia, né? Mas assim, eu venho desde lá do início, né? Em 2019 ainda pouquíssimas pessoas se falavam em milhas aéreas, né? O meu mentor, Eric Galdino, né? Dá toda a honra a ele. Quando eu entrei, ele tinha 200 alunos. Hoje são mais de 50 mil, ou seja, as coisas se popularizaram. Hoje o assunto milhas aéreas está muito em alta, né? Quando eu entrei lá no início, era uma aposta, né? E assim, em 2019 a gente começou, fabrica milhas, vende para Max Milhas, vende para 123 Milhas, que são muito famosas aí até hoje, né? Estão ali perigando, né, e tal, em recuperação judicial, mas tá ali, o brasileiro gosta do precinho, né, que eles oferecem. E aí, assim, a minha função basicamente naquela época era produzir milhas, milhares e milhares, milhões e milhões de milhas, e vender para eles. E aí o que eles faziam? Eles compravam as milhas de mim e revendiam as milhas para o consumidor final, que é aquele cara que vai lá no site, compra a passagem aérea e vai voar de fato, né? E aí eu comecei a parar, analisar e pensei, poxa, eles estão vendendo para o cliente final, né? Eles estão botando as pessoas para viajar com as minhas milhas. Eu ganho uma fatia vendendo as milhas para eles, e eles ganham a outra fatia vendendo para o cliente final. E aí eu falei assim, poxa, eu sempre gostei de viajar, né? Todas as minhas férias, enquanto eu era CLT, eu sempre viajei. E aí eu falei assim, poxa, por que eu não vou juntar uma coisa com a outra? As milhas, naquele momento, elas já me davam um retorno financeiro acima do que eu ganhava no meu trabalho, né? No meu CLT. E aí eu falei assim, por que eu não continuo como milheiro profissional e por que eu não abro a minha agência? Aí eu paro de vender minhas milhas para Max Milhas e vendo para minha própria agência. E aí assim foi feito ali por volta de 2020. Fundamos a Voe Mais, né? Aquele brainstorming maluco, que nome que eu vou colocar, que nome que eu vou colocar, que nome que eu vou colocar. Chegamos nesse nome, Voe Mais Passagens Aéreas, que bastante gente gosta desse nome. É um nome bem sugestivo, né? Voar mais sempre, né? E de 2020 para cá, a gente vence graças a Deus, a gente vence até o medo. Exatamente. Muita gente vence pelo objetivo final. Exatamente. E assim, a gente nasceu no meio de uma pandemia, né? É isso que eu ia te perguntar, 2020, como é que foi isso? Exato, a gente nasceu no meio da pandemia. E aí, cara, assim, pouquíssimas pessoas viajando naquele momento, né? Nasci com aquela intenção de, vou botar a turma para viajar o mundo, né? E o mundo fechou as fronteiras. Todos os países fecharam as fronteiras, segurança, saúde e tal. Mas o turismo no Brasil ainda continuava. O turismo interno, né? Os países com as fronteiras fechadas, mas o turismo interno funcionando. E aí a gente começou a vender passagens nacionais para amigos, para familiares. A gente sempre começa assim, né? E até que eu parei, pensei e falei assim, cara,
E os brasileiros que foram para a Europa, foram para os Estados Unidos, foram para a Ásia e as fronteiras fecharam enquanto eles estavam em viagem. As companhias aéreas pararam de voar, né, nesse período. E aí esse pessoal ficou preso, fora do país. Não tinha voo para eles voltarem. E aí eu comecei a me deixar à disposição desse pessoal que estava fora, a turismo, e não tinha como voltar para o Brasil. E aí eu comecei a fazer publicações nas minhas redes sociais e tal. Pequenininha, pouquíssimos seguidores, mas assim, quando um via, poxa, cara, tem um rapaz e tal que tá querendo ajudar e tal. E aí comecei. Os brasileiros que estavam fora não conseguiam retornar. Cara, me passa seu localizador, me passa sua passagem que eu vou te ajudar. De graça, sem cobrar nada por isso. Entrava em contato com a companhia aérea, poxa, olha, tem uns passageiros e tal, são meus clientes, estão precisando voltar e tal. Naquele momento só tinham alguns voos de repatriação, não sei se você lembra disso, voos de repatriação. E aí a gente conseguiu começar, altera o voo daquela família, bota no voo de repatriação do dia tal, era o voo que tinha, bora pro Brasil, era o voo pra onde tinha. O cara tinha um voo pra São Paulo, eu consegui um voo pro Rio, pô, entra no voo e vem embora. Vem pro Brasil, que é o principal. Aqui você pega um ônibus, você pega um outro voo e volta pra casa. E aí nessa, foi quando eu comecei a conquistar os meus primeiros clientes que gostam de viajar internacional, sabe? Tipo, eles ficaram com a sensação, um sentimento de, poxa, esse rapaz me ajudou tanto, né? Em 2020, 5 anos atrás, eu tinha ali meus 27 anos, né? 28 anos. Poxa, esse rapaz me ajudou tanto, agora eu vou viajar de novo, vou comprar com ele. Não eram meus clientes até então. Ah, eu conheço alguém que vai viajar, vou indicar para comprar com ele. Ele é muito bom no que ele faz. Poxa, ele me ajudou com algo que eu não estava conseguindo e assim começou. Né? Porque assim, pelo menos para nós, né, Santuza, o marketing boca a boca é o que mais funciona, né? Quando o cliente chega pra gente de indicação, é incrível, né? Vira, né? Rápido, exatamente. Né? Essa questão que vocês falaram, vocês viram aí a Santuza, ela tava no telefone ali tentando resolver. Por quê? Ela tava falando, eu preciso resolver uma situação de uma cliente com uma dificuldade ali, então eu falei, resolva, é isso mesmo, porque a gente, é o objetivo que a gente falou aqui, que você falou. Ajudar, quando você se dispõe realmente, eu acho que esse é o grande diferencial das empresas que realmente estão dispostas, à disposição de solucionar algo, de fazer um sonho acontecer, de resolver uma treta, de resolver um problema. Sempre tem. Sempre tem. Sempre até as tem. questões de viagem, alguma dificuldade. E esse é um trabalho que requer de vocês realmente uma disposição. Vocês precisam ter uma disponibilidade. Mas isso o outro conta para alguém, olha, isso funcionou. E aí os clientes vão chegando, né? Cada vez mais. Quando você atende uma família e acontece tudo perfeito ali na viagem daquela família, cara, essa família, ela vai viajar com você nas próximas férias dela, ela vai viajar e vai recomendar pra todo mundo, porque o sentimento de gratidão, a reciprocidade, cara, isso faz todo sentido no nosso meio, né? É basicamente isso, assim. Você disse que você gosta de viajar. Eu acho que esse é um ponto bem importante também para quem atua no setor, para você poder falar com propriedade, como um apaixonado pelo seu trabalho, mas um apaixonado também nos destinos de quem você indica. Olha, é assim, é assado, eu já fui. Isso deve ser um diferencial também. Claro, assim, nada como a gente montar um pacote, montar um roteiro para algum lugar que a gente conhece de fato. Né? É diferente daquele que você entra no Google e começa a aprender sobre o lugar ali no Google, né? A gente sempre gostou muito de viajar, eu, minha esposa, meu filho, Lorenzo, ele é apaixonado em avião, né? A Celina vai ser também, tá fazendo um meizinho. Com um bebezinho, gente. Exatamente. E aí, assim, a gente sempre gostou de viajar, até antes das milhas aéreas, até antes da agência. Todas as férias a gente viajava. Só que a gente tinha um grande problema que minha esposa era professora. Ou seja, a gente só podia viajar em julho, dezembro, janeiro e feriados prolongados. Ou seja, a gente pagava o triplo para uma viagem, né? Se você poderia pagar 3 mil numa viagem, a gente estava pagando 6, 7, 8.
né? Então, assim, a gente sempre viajou, a gente sempre gostou muito de viajar. E uma história curiosa, não sei nem se eu deveria entrar aqui, mas o meu pedido de demissão, ele veio, assim, começar desde o início, né? Contextualizar, né? Nessa jornada como milheiro, a gente sempre fabricou muitos milhões de milhas. E a gente sempre vendeu tudo para Max Milhas, né? Com aquele pensamento de vamos fabricar, vamos vender tudo, vamos monetizar isso tudo. Até que um belo dia eu peguei e falei assim, não, dessa vez vamos fazer uma viagem alucinante, um lugar que a gente nunca iria se não fossem as milhas aéreas. Beleza, peguei o telefone, nem se emitia online na época, peguei o telefone, vamos fazer uma emissão pelo call center, Dubai. Fomos para Dubai, um lugar até então para mim inimaginável, né? É um lugar que a minha profissão jamais me levaria. E aí eu de férias no trabalho, em janeiro, a Júlia de férias no trabalho dela, fomos para Dubai. Hotel 5 estrelas, de frente pro Burj Khalifa e tal. E aí deu meia-noite, eu já tinha uma promessa dentro da minha cabeça, assim, sabe? Eu tinha uma cronologia de que se eu chegasse nas minhas férias e as milhas aéreas, a agência, tivesse tudo funcionando muito bem, nas minhas férias eu pediria demissão. E aí até que meia-noite, depois de um dia inteiro de passeio, dentro da banheira, com Burj Khalifa na janela, eu liguei pro meu chefe, lá são 7 horas à frente daqui, liguei pro meu chefe e falei, olha, a situação é o seguinte, você sabe que eu tenho um negócio aqui fora e tal, eu tô viajando, eu tô num lugar que eu não poderia estar se não fosse esse empreendedorismo de agora e tal. Tem como você me mandar embora? Ele falou, não. Falei, tá, então assina minha rescisão pra mim e tal. Ele, você está se demitindo? Aí eu falei, não gostaria, mas estou. E aí, assim... Mentira que ele gostaria. Ele tava na banheira em Dubai, gente. Mas exatamente assim. É outra realidade. Né? Você tava vivendo algo também, né? Que foi outra realidade pra mim também. O teu mundo ampliou. Assim, algo inimaginável que as milhas, o mundo do turismo nos proporciona, né? Uhum. E assim, atrelando aquilo sobre a história de viajar e tal, depois disso, vários clientes que pedem Dubai pra gente, a gente indica com autoridade, com propriedade, né? Tipo, não se hospeda no lugar X, que é melhor, você consegue ir a pé até o shopping e tal. Cara, isso faz total sentido na vida dos clientes, né, Santuza? Quando você, enquanto cliente, você quer entrar ali no site, ali na internet e buscar tudo sozinho, você fica perdido, né? Os olhos se abrem, né? Uma nova realidade e você vai vivendo a propriedade. Tá, Santuza resolvendo o problema, meu povo. É isso mesmo. Tá conseguindo, Santuza? É isso, gente. Eu não vou. A gente não vai cortar esse podcast. Eu quero deixar claro, ouviu, produção? Porque a gente tá mostrando uma pessoa maravilhosa que está à disposição do cliente. Qual que é o nome da cliente? Juliana. Juliana, ela tá aqui dando sangue no meio do podcast, Juliana. Essa mulher é maravilhosa. Tá tudo resolvido já. Tá colou Então certo. deixa eu Vamos contar lá, o que deixa isso que eu ia aconteceu. falar. Conta um pouquinho, Santos, o que aconteceu porque aí. isso acontece muito comigo, Ricardo. E São situações normais. E a gente, uma coisa que eu quero deixar claro para as pessoas. Tem muita gente que quer comprar a viagem sozinha. Vou entrar aqui na internet, vou entrar naquele site famoso, né? Que todo mundo conhece por aí. Começa Que a com gente D, não pode né? pronunciar o nome. Começa com D, não tô falando qualquer. E aí pode... E compra... Mas e se der algum problema? Como que você faz? A sua viagem fica estressante, você vai ligar para quem? Você tenta ligar lá no 0800 e às vezes fica 1 hora, 2 horas e ninguém resolve o problema. 0800 a gente sabe que é uma benção. Ele é feito para não resolver. Então, essa cliente minha, ela com a mãe dela, foram para João Pessoa. E eu fiz tudo para ela, fiz o roteiro, tudo direitinho. Elas vão fazer João Pessoa e Natal. E elas chegaram simplesmente no hotel, o hotel fechado. Aí ela, Santuza, o hotel tá fechado? Eu, oi? Como assim? Hotel fechado? Não, só tinha um funcionário, mandou a gente para um outro hotel porque tá com problema no ar-condicionado e realocou a gente. Eu falei, como assim? E
elas estavam em frente à praia, no hotel, e mandaram para outro bairro, que é lá afastado, atrás, não sei o que, quantas quadras. Aí eu falei, não, peraí que eu vou resolver. Pistola que ela está, Isso, incansável. assim, ela não precisou ligar pra ninguém, ela não precisou nada. Você vai resolver. E eu tô aqui resolvendo, e agora ela tá no hotel. Eu consegui mudar ela de hotel. Mas Fez um upgrade ainda, tá no hotel melhor. E tá feliz, entendeu? Que eu acho que é o que importa. Exato. Assim, é bom salientar, né, Santuza, que independente de onde você compre, se compra com a Santuza, se compra com o Ricardo, se compra em qualquer site da internet, problemas acontecem, né? Igual o hotel fechado... Mas o hotel fechado aqui, ó, não é minha responsabilidade. O hotel fechado, porque eles alegaram, deram uma desculpa pra elas que era problema no ar-condicionado. Parece que tinha dado hoje. Não! Aí eu tentei mandar mensagem, veio uma mensagem automática deles falando, a gente vai passar por uma manutenção de ar-condicionado dia 11 ao dia 16. Ou seja, isso já estava programado. Por que não avisou a gente? Se tivesse avisado, a gente já tinha cancelado, já tinha mudado de hotel para o cliente não enfrentar esse problema que está enfrentando. São porque situações que às vezes fogem do controle de vocês, mas a Foge. solução tá com vocês. Exatamente. Isso que é o Com mais certeza. importante, né? E a gente também não trabalha sozinhos, a gente tem uma equipe grande por trás da gente que não aparece, que são nossos fornecedores, são outras pessoas que a gente consegue pedir esse apoio. Exatamente. Você ter um suporte, né? Com quem contar nesse momento acho faz que total diferença, né? O 0800, a gente tava brincando. O 0800, quando você liga lá, você fala assim, olha, estou na porta do hotel aqui agora e o hotel está fechado. O atendente do 0800 vai fazer o quê? Ok, estou abrindo um chamado, em 2 dias úteis você terá a sua resposta. Pô, e o cara que tá lá viajando, né? Ele não tem 2 dias úteis para resolver o problema dele, né? Ele precisa que seja resolvido na hora. E quando você tem uma agência, você tem um agente de viagens ali te ajudando, o suporte é ativo, né? A gente costuma falar. 24 horas. Ela está Exatamente. aqui resolvendo e resolvido. Juliana, Ju, vai ficar lindo, vai ser lindo. Depois você conta aí, ó. Gente, e você falou algo interessante em relação a ter propriedade sobre um lugar que você fala, seja estudando e esmiuçando aquilo ali, ó, comendo com fubá aquele destino, seja indo, vivendo a própria experiência, que é ainda mais valioso. E a Santuza tem a experiência Disney, a coisa que brilha os olhos. Ó, gente, vou sair daqui com uma viagem fechada, hein? Eu quero salientar que as minhas crianças estão... Se isso não acontecer, pode me demitir e demitir a Santuza. Porque, Péssimos vendedores. O sonho da Disney grita lá em casa, assim como tantas outras famílias, né? Então, a gente, seja adulto, que a gente quer, né? Seja o adulto que não foi na infância, ou foi, quer ir de novo, quer ir 1000 vezes. A gente conhece pessoas que vão e repetem. Ou seja, com a gente que pais quer realizar os sonhos dos filhos e os nossos também. Mas assim, a Santuza tem uma propriedade para falar, porque 15 minutos de Disney ali, vivendo intensamente Disney. E como que foi, assim, a sua paixão Disney, o efeito encantamento Disney que tanto se fala, a ponto de você realmente se dedicar a este destino e que muitas pessoas te procuram até hoje também por conta desse destino, né? Primeiro porque quando eu era criança, todo mundo tem um sonho de conhecer a Disney. Se não tem, pelo menos já teve algum momento da vida. E quando eu morava no Texas, eu estava muito longe de tudo, até longe do Brasil. O voo, até porque eu morava numa cidadezinha bem pequenininha e ficava a 2 horas de Houston e 2h30 de Dallas. Ou seja, eu podia voar para qualquer um dos aeroportos que eu ia chegar na minha casa. A vida country tava no sangue, né? E eu tô assim, gente, eu tô aqui eu amo o Texas, mas sabe quando você vê que aquilo não é para você? E eu falei, eu quero estar mais perto do Brasil, porque aqui tá longe. Primeiro para eu ir para o aeroporto, segundo para eu vir pro Brasil. E eu vinha muito. Eu falei, eu quero realmente estar mais geograficamente próximo do Brasil, sendo que o Texas eu não estava. Aí eu comecei a buscar algum estado para morar, e o estado mais próximo é onde? Flórida, né? Clima tropical, muito parecido com o Brasil. E foi então que a minha paixão veio tudo junto, porque quando eu mudei para Flórida, para quem não sabe, Residente Flórida tem
o desconto nos ingressos de todos os parques. Ai, que nojo. Viu? E não é... Fala baixo, cara, não vai mostrar querer um monte de gente que quer mudar pra falar. E é um ingresso que a gente fala que é o Annual Pass, né? Que é um ingresso anual, você compra e você pode ir quantas vezes quiser e nem paga estacionamento. Nossa. E aquilo pra mim no começo foi, nossa, vou pagar barato nos eu fiz o Annual Pass de todos os parques, todos os grupos, Disney, SeaWorld, Universal, e eu comecei. Porque no começo eu não estava trabalhando, eu não tinha pousado, eu não sabia o que eu ia fazer, eu não estava ali meio perdida, né? Onde que eu vou cair? Você fez uma imersão Disney. E eu comecei 3 vezes na semana, às vezes 4 vezes na semana, indo em todos os parques. Mas porque eu nunca pensei em trabalhar com isso, mas eu gostava tanto. E aquilo, tipo assim, eu só agradeci, gratidão, Deus, hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui. Porque quando eu era criança, eu via isso na televisão. E o meu sonho era estar aqui. E eu não tinha condições. E hoje eu tô aqui, podendo vir quantas vezes eu quiser. E eu só agradecia. E eu comecei a... Primeiro que o mapa do parque já ficou na mente, né? Eu já sabia para onde que eu ia, onde que estava, já comecei a entender tudo. E aí eu começava a dar dica, né? Ô, fulana, não sei o quê. Ó, você faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Aí depois eu comecei a observar que as minhas dicas não estavam sendo só para pessoas próximas. Na época não tinha Instagram para você ficar mostrando muito, né? E os meus amigos, Santuza, eu tenho uma vizinha, não, eu tenho um amigo de trabalho que tá indo pra Disney, você pode ajudar? Eu falei, peraí, acho que isso daí tá... Tem um negócio aí, né? Tem um negócio, literalmente um negócio. E um negócio... Sim, pagando bem, que não tem. Ajudo! E eu comecei a ajudar mesmo, sem cobrar nada, mas profissionalmente ali, dando o meu melhor, mas sem dinheiro, sem nada. Aí foi então que foi a pousada logo em seguida, e depois que eu abri minha agência mesmo, aí sim eu comecei a fazer disso uma profissão, que eu comecei a me especializar mesmo, a fazer muitos cursos, a fazer muitas visitas técnicas, então eu ia em muitos hotéis para conhecer, chegava na cara dura mesmo. Oi, sou da agência tal. Eu poderia conhecer seu hotel? Tem algum quarto disponível? O gerente sempre muito educado, sempre mostrava os quartos, então eu fui fazendo materiais, entendeu? Tirando foto mesmo ali. E hoje eu conheço muitos hotéis e muitas redes de hotéis dos Estados Unidos e muitas redes grandes, né? E principalmente os parques. Então, hoje eu faço assessoria Disney, que é realmente para pessoa... eu não sei o que eu faço, não sei. Então, às vezes, numa conversa, eu já sei, tipo assim, se eu tô conversando com você, eu já sei até o que você precisa, sem você saber que você precisa daquilo. Eu já sei qual vai ser seu perfil, que você não vai se adaptar a ficar naquele hotel, eu já sei qual é o seu perfil de hotel, eu já consigo fazer um raio-x mesmo, sabe? Então, às vezes, o cliente chega para mim, ele não quer comprar os produtos comigo, e tá tudo certo, mas assessoria eu consigo fazer, até porque ele pode ter milhas, ele pode fazer o aéreo dele sozinho ou com o Ricardo, e ele vem só fazer assessoria comigo. Mas tem clientes também que no momento da assessoria, ele acaba fechando tudo comigo, porque já pega aquela confiança. E até porque se surge um problema aí, igual do Juliana... A Juliana está... raro, mas acontece. A salva. Julianas serão salvas. Exatamente. Eu não vou conseguir resolver sendo com outro fornecedor, com outro lugar, porque eu não vou ter acesso. E sendo comigo, com os meus fornecedores, eu já consigo estar ali resolvendo rápido a situação. E toda viagem, realmente a gente não é só um fornecedor, a gente está envolvido ali com aéreo, com hotel. É uma parceria mesmo. Com os ingressos da Disney. Com muitas coisas e que envolve uma viagem. Então, não é simples. E se algo der errado? Entendeu? Ter quem resolva faz total sentido, né? E é o que eu gosto de falar muito com a Santuza. Às vezes, a gente vive aquilo todos os dias, a gente resolve problema todos os dias, que às vezes a gente não se dá conta do quão importante
é o serviço que a gente presta. Até assim, para fomentar o trabalho da assessoria, a gente trabalha com Disney desde o início, lá na agência. Quando a gente foi ano passado, Santuza foi minha assessora exclusiva, né, Santuza? E assim, cara, apesar de eu vender Disney com frequência, cara, quando você começa a querer programar, planejar, roteirizar a sua viagem, eu que trabalho com isso todos os dias, me vi perdido. Uhum. Santuza, help me aqui e vamos lá, vamos almoçar, me explica tudo, passa tudo. Aí ela fica assim, Ricardo, o que eu tô te explicando é algo tão básico. Eu falei assim, Santuza, é básico na sua cabeça, né? É básico na sua cabeça. Pra quem tá indo... Olha, eu trabalho com turismo todos os dias. E o que você tá me falando tá mudando completamente a minha viagem e a minha visão enquanto Orlando, enquanto Disney, o que fazer, aonde se hospedar, né? É o óbvio que precisa ser dito e é pra ela, porque para o outro, é isso, né? Isso é melhor pra mim, vai ser desse jeito, então transforma a experiência realmente em algo muito valioso. Exato. Cara, essa assessoria simplesmente não tem preço. Tá decidido. Se eu fosse Exatamente. você, eu também decidia aí, ó, com essa galera aqui. E tem gente também, abrindo um parênteses do que ele falou, justamente por eu conhecer bastante Orlando e os hotéis de rede dos Estados Unidos, as pessoas que vão a primeira vez, elas têm noção de café da manhã, de hotel brasileiro, de pousada brasileira. Eles não entendem que os hotéis não têm café da manhã. Aquele ovo mexido com bacon? Não tem. É só nos filmes. Só no filme. Diego, peraí, corrijo. Café da manhã incluso na diária. Entendi. Tá? É um formato diferente que às vezes a gente vai com uma visão e fala, mas não tem não, mas é possível assim. Não, e tem alguns hotéis que são win, né? Não sei, Day Inn. Famoso Inn. Holiday Inn, Day Inn. Eles têm café da manhã, porém, o brasileiro chega achando que é aquele café da manhã. E não é. É só a gente, é um amor, pão de forma. Gente, é um pão de forma seco. É um suco de máquina. É um negócio Por isso que horrível. eles vêm pro Brasil e ficam enlouquecidos, né? E os hotéis que tem realmente o café da manhã, que tem hotéis que tem, só que você tem que pagar a parte. Ou então você tem como colocar na diária, porém fica mais caro. Tem que então se não planejar, é todo mundo que quer. Então, assim, não, eu vou nesse hotelzinho aqui mesmo, porque é baratinho. Mas o barato pode sair caro. Uhum. E tem muitos hotéis nos Estados Unidos. Eu não gosto de falar, não, sabe? Mas ela vai ter Mas que Estados Unidos, gente, é país de primeiro mundo, só que eles são meio assim, porquinhos, entendeu? Jogou na mesa aqui a real. né? Eles não são igual brasileiro, limpinho. O carpete no limpa quarto. mesmo, que faz Isso é uma aquela polêmica? faxina. Se você com rinite for, né? Então, assim, faz aquela faxina. Não é assim, gente. Então, expectativas não tem. Né, tem Tanto que é que equilibrar. os Estados Unidos, ele é o maior índice de bad bugs, que é o que é perceveja, é esse o nome? Porque os hotéis, tem hotel lá que eu passava, que estava todo fechado, e tinha placa que estava sendo dedetizado, e para ser dedetizado não pode ter ninguém, porque é colchão, é tudo, tem vezes que eles têm que incinerar os colchões, então assim, aí a pessoa vai e quer ficar, não, quero ficar nesse aqui baratinho, mas é aquele barato que sai caro. Caríssimo. Então assim, eu tento indicar, eu tento falar pela minha experiência. E a experiência de um hotel é também algo bem importante. Com Tem gente que fala, certeza. é só o parque, são só os passeios, mas existe toda uma experiência para transformar algo realmente em algo único e único positivamente. O mais clássico, né, Santuza? O hotel é só pra dormir. Vou passar o dia inteiro na rua. Ai, não, eu Né? não consigo. Mas a Pô, gente escuta. Nada como você chegar de um dia inteiro, e Disney, como é a Santuza, depois de um dia inteiro, né? Tipo, a pessoa sedentária aqui no Brasil vai pra Disney, 45 mil passos. Não é o Quem nosso tem aquele caso, reloginho. que a gente é muito ativo. Mas vai lá pra ver o rolê que é diferente. Porra. Viagem, na verdade, é um intensivão, né? É um bom tênis, Principalmente galera. Disney, que as pessoas que nunca foram,
quanto mais vídeo elas assistem, mais na dúvida elas ficam. E elas ficam assim, Que é mundo. gente, não, mas acha que é a primeira e a última viagem. Então, quer abraçar, Não dá. não é o mundo, né? Quer abraçar a Disney de uma única O vez. mundo Disney. E não é assim, gente. Não dá. Por isso que tem tantas pessoas que vão pra viver Porque não realmente é um novas destino. experiências. Orlando não é um destino de Uma uma vez vez só. Justamente, você quer voltar e tem gente que fala assim, gente, mas por que você tá voltando de novo, voltando de novo, voltando? Eu tenho clientes, quando eu tinha pousada, que conseguiram ir todos os anos que eu estava com a pousada aberta. E hoje que eu não estou lá, eles continuam indo todo ano e faz assessoria comigo, compra os produtos comigo e fala assim, ai, olha, Santuza tem tudo, só não tem sua pousada. E é Tô sempre sentindo com um olhar falta. diferente, né? Exato. Agora sim, onde que entra o Ricardo e a Santuza, a parceria nesse momento todo? Porque são histórias aí, empresas diferentes, mas parceiras, mas como que surgiu essa parceria? Em que pé do caminho? Cara, isso é uma coisa, assim, muito engraçada e uma coincidência tremenda, né? Tipo, ao mesmo tempo. A Santuza é prima de um amigo irmão meu, de infância, né? O Rodolfo, né? Meu irmãozão, assim. E eu não conhecia a Santuza. Eles são primos meio distantes, né? O Rodolfo e a Deu Santuza, né? Só pausa, só um minuto. Deu certo. Graças a Deu Deus. certo. Ju, isso aí. se joga. A Juliana foi salva desse Julianas capítulo. são salvas aqui, olha. Exatamente. Segue, Ricardo. E assim, Santuza, prima desse meu amigo, a gente não se conhecia. Eu, naquele início de agência e tal, contratei uma agência de marketing que ficou comigo até agora, em dezembro mais ou menos. Foi quem nos ajudou a sair do zero até onde a gente tá agora, tá? Veio acompanhando a gente ali com aquele númerozinho de seguidores, né? 10 seguidores até hoje, até novembro do ano passado. E ela falou assim, Ricardo, tem uma cliente minha, que eu faço o marketing dela também, ela é de Volta Redonda e ela tem uma pousada na Disney, em Orlando. A gente fala Disney, né? Mas assim, Orlando é muito mais que Disney, né? Mas enfim, ela falou assim, olha, ela tem uma pousada em Orlando, posso conectar vocês? Aí eu falei assim, deve. Me conectou com Santuza. E aí a gente conversando e tal, vieram as primeiras parcerias, cliente nosso que foi pra lá, cliente dela que comprou aéreo com a gente e tal. Aí a gente começou a ficar mais íntimo e tal, um pouco mais próximo. Pô, Santuza, de onde você é em Volta Redonda? Sou de tal lugar. Pô, você conhece fulano de tal? Conhece fulano de tal? E aí a gente começou a entender que a gente estava muito mais próximo do que a gente imaginava. Mas enfim, uma curiosidade tremenda, né? Uma excelente conexão. Uma conexão realmente... que, graças a Deus, deu muito certo. E hoje nasce mais um projeto nosso juntos, né? Que legal. E é basicamente isso, né? Com certeza. Ô, Santos, uma curiosidade, porque você fala 15 anos aí, sai do Brasil, vai pra fora e volta pro Brasil. Por que voltou? Me atentei aqui. Eu voltei porque eu passei por um divórcio e foi assim muito traumático. Foi 2020, no meio da pandemia, e eu fiquei sozinha lá. E a pousada parou, o turismo parou. E sorte, né? Eu sempre tento ver o lado bom das coisas. E as pessoas... Gente, a pandemia foi muito séria, principalmente no mundo todo. Mas ali eu vi o que eu tava próximo de mim. Muita gente estava perdendo... Nos Estados Unidos, você perde casa. Se você não paga a prestação, tanto o aluguel como o mortgage, que a gente fala que é financiamento para o banco, eles, não importa, você pode estar na pandemia, que eu descobri, você vai perder sua casa. Então as pessoas começaram, não tinha emprego, tudo fechado, as pessoas começaram a perder casas, e gente de casa grande começou a ir para apartamento, e eu sem turista, com aquela casa grande, eu sozinha, e eu falei, gente, eu acho que tá aí um nicho. Lá tem muito o que a gente fala, que é o... Ai, fugiu até o nome aqui agora. Que é inquilino de quarto, que é um roommate. Lembrei, roommate. Que
eles alugam o seu quarto dentro da sua casa. E eu comecei a divulgar e alugar os quartos para essas pessoas que estavam perdendo as casas. E isso me ajudou muito, porque eu consegui alugar todas as suítes. E eles saíam para trabalhar. Lógico que muitos perderam emprego, mas arrumaram algo para pelo menos se manter ali, para passar a pandemia. E eu comecei a ficar bem, porque eu saía para trabalhar também, e eu fui trabalhar em mercado, porque era a única coisa também. Todo mundo tem que trabalhar. E eu acostumada com a pousada lotada, e não tinha mais essa renda. Meu ex-marido também não tinha mais a renda dele, eu tinha que pagar minhas contas. E teve alguns momentos assim que você se vê ali no olho do furacão mesmo, e às vezes eu me via chorando, eu falei assim, gente, como que eu vou fazer? Aí depois eu parava, falava, olha, e eu conversando comigo mesmo, eu era minha psicóloga. Falei, olha, autoterapia. Você tem duas opções. Ou você vai chorar, vai entrar numa depressão, ou você vai ficar feliz, porque a conta vai chegar do mesmo jeito, a conta de água, a conta de luz, você estando triste ou estando feliz. Qual é a sua opção? Eu falei, opa, então eu escolho receber minha conta feliz. É, isso aí. E foi então que as coisas foram mudando, que eu comecei a trabalhar realmente no supermercado, porque não é vergonha para ninguém, entendeu? Qualquer trabalho é digno. E eu fui trabalhar e muita gente, nossa, você é americana trabalhando no supermercado. Eu falei, gente, é pandemia, eu preciso pagar minhas contas. E depois eu fui fazer entrega também de comida, porque as pessoas não estavam saindo de casa e Pediam, né? pediam, então eu não trabalhava para um restaurante, Tipo um aplicativo. um iFood da vida, né? Na verdade eu não queria falar o nome, mas é Uber Eats. Tá tudo Uber Eats. Então eu ia pegava, né, no restaurante, levava para casa da pessoa, e eu comecei a perceber que ali eu tava ganhando muito mais do que até o mercado, porque eles davam o tip que a gente fala, que é a gorjeta, né? Aí eu tava super feliz, porque eu trabalhava o horário que eu queria, e com os inquilinos na minha casa, e isso foi fazendo eu passar pelo esse processo da pandemia. Rica, eu queria te perguntar uma coisa em relação ao ser milheiro lá atrás. O quanto que isso agregou, contribuiu para o seu processo? Hoje você usa algo que você aprendeu ali? Então, Ajuda ainda as pessoas nesse sentido? Exatamente. Assim, eu sou milheiro profissional até hoje, tá? Sempre vai ser, né? Sempre vou ser. Foi o que me trouxe até aqui e está seguindo comigo pro próximo passo, né? 90% de tudo que a gente emite dentro da agência é por milhas. Ou seja, eu deixei de ser o fornecedor da Max Milhas e hoje eu sou fornecedor de outras agências, inclusive da Voi Mais. Entendeu? Então, assim, as milhas, o pessoal fala muito por aí que a milha é muito barato e tal. Não necessariamente, tá? Tem voos que a gente vai emitir por milhas, que as milhas têm um preço, né? Para você fabricá-las, a não ser quem ganha ali com o cartão de crédito, né? Aquele gasto ali do dia a dia, elas têm um preço para se fabricar. Então, quando a gente vai emitir um voo por milhas, ele tem um custo, né? E às vezes esse custo é acima do que está lá nos nossos fornecedores tradicionais, né? A gente gosta muito de falar, né? A agência de viagens de milhas e a agência de viagens do modelo tradicional. A gente opera com o melhor dos dois mundos, entendeu? Então, assim, quando as milhas nos geram uma vantagem, seja financeira ou uma vantagem tarifária, né? Às vezes você vai emitir um voo via consolidador turístico ou operador turístico, um voo que determinadamente ali ele é não reembolsável, por milhas ele é reembolsável. Às vezes ele tem o mesmo preço de emissão, o mesmo custo de emissão, mas nas milhas ele é reembolsável, tarifa reembolsável, daquelas que você paga uma multa e pode reembolsar, e no consolidador aéreo ela é não reembolsável. Você pode, mesmo que você queira pagar uma multa, você não reembolsa. Você perde tudo. Então, assim, a gente vai unindo
o melhor dos dois mundos, o melhor do tradicional com o melhor das milhas, seja no aspecto financeiro ou tarifário, e vamos montando sempre o melhor pacote, o melhor roteiro para os nossos clientes. E as milhas estão comigo até hoje. Hoje, a nossa agência é a maior consumidora das milhas que eu enquanto milheiro profissional, né? São dois negócios diferentes, né? Enquanto milheiro profissional fabrico, o maior consumidor dessas milhas é a Voe Mais. E Ele o que puxa sobra, uma sardinha, lógico, é dele. claro. E o que sobra a gente vende para outras agências, né? Vende da seguinte forma. A outra agência vende uma passagem, Ricardo, precisa emitir esse bilhete. Você tem a quantidade de milhas necessárias? Tenho. Ele me manda todos os detalhes da emissão, a gente faz a emissão e entrega o bilhete entrega e faz a gestão desse bilhete para as outras agências. Ele olha para as milhas com os olhos brilhantes. Se você tem milha, se você gosta, se A você galinha- quer entender, aí ó, Aquela galinha dos ovos de ouro, sabe? mora ali. São as milhas. E ó, o bizu aí, hein, ó. Você fica esperto com as suas milhas, põe na mão de quem entende, porque, milha não sei, já a gente escuta, né? Milha já foi, tá ainda, ó, tá ali, ó, Já e vai foi para quem ficar, conhece muito superficialmente, né? O negócio vai ficar. Inclusive, né, assim, uma das coisas que a gente preza muito lá na agência é se ajudar, né? A gente ajuda o cliente montando tudo personalizado do jeito que ele precisa e ele nos ajuda, obviamente, uma via de mão dupla, comprando com a gente, nos indicando e tal. E aí o cliente que chega lá e fala assim, poxa, Ricardo, mas eu tenho milhas. Consigo comprar com vocês usando as minhas milhas? Não, você não consegue comprar com as suas milhas aqui com a gente. Mas se a sua viagem que você está pretendendo fazer não dá para ser emitida com as milhas que você tem, com a quantidade de milhas que você tem, ela pode servir para alguma outra pessoa. E você emitir um voo para uma outra pessoa vai ser difícil. Mas aqui a gente tem todos os tipos de emissão. Emissão pequena, emissão mediana, emissão grande. E aí, às vezes, a gente aceita até as milhas que o cliente tem como parte do pagamento para comprar lá com a gente. Ricardo, eu tenho X mil milhas da companhia aérea tal. Quanto isso vale? Falei assim, olha, vale tanto. E o seu pacote tá quanto? Tá Y. Ele passa as milhas pra gente, paga a diferença, emite o pacote dele e todo mundo fica feliz. Vale muito a pena. Ô, Santos, deixa eu voltar que a gente conversou e você não me contou de voltar pro Brasil. A gente fala... Depois que eu lembrei, a gente foi contando, porque é muita... Não é um podcast realmente, ainda bem que vocês vão ter um monte de episódio. Que eu tava falando e ia falar, só acabou. O assunto muda, né? o Vai assunto emendando muda. um no outro. Então, eu fiquei sozinha, então foi muito difícil na pandemia ali, aquele contato, aquele processo todo. E eu já não tava tão feliz mais, sozinha. E meu pai, ele tem Alzheimer, já tem algum tempo. Só que ele foi piorando. E a minha mãe, ela não... Fisicamente, ela é muito branquinha. Quando eu ligava pra ela, ela tava vermelha. Eu falei, gente, minha mãe vai passar o mal aqui, vai infartar e eu longe, e vai ser muito mais difícil, de repente, de eu arrumar tudo pra ir embora. Então, vou planejar, vou voltar, até porque a pandemia passou. E 2023, os Estados Unidos começou a viajar, tava com fronteira fechada ainda. E eu comecei a receber muitos brasileiros dos Estados Unidos, território americano. Mas eu já estava com aquele desejo, porque minha agência já começou a ficar muito boa. E eu resolvi, falei, eu acho que eu vou voltar para o Brasil, pois eu fecho a minha agência, quer dizer, fecho minha pousada e começo a trabalhar do Brasil mesmo e vou conseguir atender todo mundo do mesmo jeito e até mais, porque antes eu tinha uma pousada, agora eu tenho todos os hotéis de Orlando. Então ampliou muito, né? Sim. E eu voltei para dar esse suporte para os meus pais. E foi assim, tudo muito mágico, tudo muito assim... Alinhado, porque as coisas Aconteceu funcionaram. porque tinha que acontecer, né? Tinha que acontecer. As coisas foram se E alinhando. olha só, e quando eu vi, porque eu me divorciei em 2020. Então, assim, eu conseguia vir muito pro Brasil. Primeiro, porque ninguém estava viajando. Então, as passagens estavam muito baratas. Segundo,
que eu sou brasileira, eu tenho passaporte brasileiro, e eu sou americana, eu tenho passaporte americano. Então, assim, eu podia Ir e vir, né? ir e vir, porque eu entrava lá porque eu era americana, mesmo com as fronteiras fechadas. E eu entrava aqui porque eu era brasileira. Então, eu aproveitei muito, porque, tipo, lembra? Tava tudo alugado na minha pousada, então, assim, eu tinha renda, então eu podia vir e voltar. Então, nessas vindas também para o Brasil, eu conheci o meu marido atual. Conheci, não, reencontrei. Tem uma história. Reencontrei. O Produção, príncipe põe reapareceu. uma música romântica no ar, por favor. Eu reencontrei. Porque ele trabalhou comigo quando eu trabalhava no petróleo. A gente era do mesmo navio. Santuza, agora que eu tô ligando as coisas. Olha, o Ricardo tá por fora, gente. Ele trabalha offshore e você... inocente. Então a gente trabalhou juntos. E só que a gente perdeu contato e tal. Sim, e tem um romance nessa história aí. numa dessas vindas, a gente se encontrou ali pelo Instagram e tal. Ele, Santuza, tá no Brasil, tal. Tá tudo bem. Aquele papo, né? Aquele papo. Essa Aí a conexão gente deu foi, match, hein? Entendi. E se aproximou e acabou ficando juntos e tal. Mas eu continuei morando nos Estados Unidos e ele aqui, até porque ele é da Marinha. E da Marinha Mercante, tá? Não é Marinha de guerra, não. Marinha Mercante. E... Aí por isso juntou tudo. Eu acabei voltando. Tem 1 ano e pouco que eu voltei. Quase 2 anos. Voltei pelos meus pais para poder dar esse suporte. E voltei por ele também. Aí quando eu voltei, a gente casou. Segue Então a o música, motivo da produção. volta foi o amor. Tem Não romance. só pelos pais. É um coração aqui, um todo. pouquinho lá, né? Foram os 3, na verdade. Foi tudo, né? Mas foi uma vida lá, então esse coração Foi. tá lá e esse conhecimento também tá lá. Ó, estamos caminhando pro final deste podcast, deste episódio. Cara, de quê, né, meu povo? A gente tem muita água pra rolar, é muito papo pra acontecer ainda aqui, mas realmente são muitas abas que a gente ainda vai abrir aqui pra você entender sobre viagens, destinos específicos. Eu tenho certeza que eles vão falar aí sobre viagens pro Brasil, viagens pra fora, destinos muito específicos, trazer assim um conhecimento amplo pra você. Opa, esse episódio me interessa. Opa, eu quero ir pra Disney. Opa, eu quero ir pra Dubai. Então, eu tenho certeza que muita coisa vai acontecer. Mas esse episódio a gente precisa finalizar. E eu quero finalizar assim, fazendo uma pergunta que é uma curiosidade. Qual que é a parte preferida? Qual que é o mais gostoso pra você, assim, do seu trabalho, Ricardo? E depois a mesma pergunta pra Santuza. O que vocês mais amam no que vocês fazem? Olha... Sinceramente, a gente tá aqui para ajudar a todos, né? Nos ajudar. Mas você viajar, conhecer o Brasil, conhecer o mundo e ter autoridade para você ajudar as outras pessoas, ajudar os seus clientes, eu acho que isso não tem preço. Eu acho que é essa conexão entre você viajar, que é um negócio que meio mundo ama, e poder viver disso. Acho que é isso. E realizar o sonho de tanta... Tá decidido, tá, gente? Daqui eu saio com minhas viagens tudo encaminhada, ó. Que eu tô com... Vocês também, ó. Fica ligado, acompanhando tudo. Mas é isso, né? Realizar os sonhos e viver esse sonho também junto com os clientes. Pra você, Santuza, assim, o que é mais legal? Você que teve experiências tão diversas, com o coração morando fora, um coração aqui também. O que você tem a dizer sobre essa paixão? O que eu mais gosto é o contato mesmo com as pessoas. Tanto online ali, né, pelo WhatsApp, que eu tô ajudando o tempo inteiro, igual a Juliana. Tô ajudando o tempo inteiro, então eu consigo ter... você se sente útil podendo ajudar e você ajuda de coração mesmo. E quando eu voltei, como eu tinha pousada, eu tinha muito contato físico. E hoje eu não tenho contato físico com as pessoas. E o que eu resolvi fazer? As minhas excursões. Eu faço algumas excursões também. Primeiro, tá sendo por perto, para as pessoas me conhecerem. Só que no momento daquelas excursões eu me realizo. Porque é o contato físico.
é o abraço. Você vai junto. Eu vou junto. É aquele eu galerão. Falo. E ali eu posso dar aquele suporte. E me preenche de uma tal maneira que meu coração realmente transborda. E isso para mim é um prazer muito grande. Estar numa excursão, ter realmente esse contato com todo mundo. E a gente faz tantas brincadeiras, faz sorteio, já fiz bingo, já levei palhaço dentro do ônibus. Então, assim, é muito gratificante ver as pessoas felizes e depois me mandando mensagens, mandando depoimentos. Santuza, nossa, sua viagem, a sua excursão foi algo que eu nem imaginava que seria assim. Foi uma conexão. Foi algo mágico mesmo. Então, não é só aquela viagem fria, é uma viagem acolhedora. Então, isso eu sinto muito prazer, ter o contato físico com todos os meus clientes. Eu tenho certeza que saem amigos dessas conexões, pessoas que trazem afinidades, né? Ela com a animação dela, imagina, consigo imaginar ela na galera fazendo as animações. Tem muito de comunicação nesse trabalho de vocês, aí eu puxo sardinha aqui pro meu lado, de realmente entender a dor do cliente. Às vezes, como você disse lá no começo do podcast, sinalizar o que ele quer, que ele precisa, sem ele mesmo nem saber. Exatamente. Ele tá assim, não, você precisa ir pra cá, você fazer isso. Então, imagino que seja gratificante para vocês, como vocês colocaram, mas para quem também é cliente de vocês. Saio daqui inspirada desse papo, tenho certeza que todo mundo que nos assistiu também. Check-in confirmado aí para alguns lugares, para você sonhar, porque eles vão trazer curiosidades de destinos. Eu acho que tem muita história, hein, para contar. Eles que são viajados, literalmente, e bota a galera também para viajar. Amei o papo. Nem doeu, né, Ricardo? Não doeu, não. Nem doeu. Aquela ansiedade inicial passa. Nem né? doeu. A gente se solta. Isso bora pros próximos. Faça o convite, faça as honras aí pra galera. Convide, porque teremos mais, né? Quem vai? Vai, okay. Convida aí. Então, gente, esse foi o primeiro episódio, né? É um episódio onde a gente se apresenta, onde a gente começa a se soltar um pouco mais, começa a entender um pouco mais do que é podcast, né? Mas a gente tem muito para contar, a gente tem muitas curiosidades, muitas histórias legais, engraçadas, histórias de reencontros. Um último adeus, às vezes, a gente participa desses momentos. Então, assim, a gente tem muitas histórias que a gente vai trazer para vocês e espero que vocês nos acompanhem aí nessa jornada. E vocês que né, de Volta Redonda ou da região, quiser também, tem uma história legal, alguma coisa, quiser participar, manda uma mensagem no direct do Check-in Confirmado. Quem sabe você não pode estar aqui também, porque toda boa história começa com embarque. Bora embarcar nessa jornada. Você que tem histórias interessantes para contar das suas viagens. Viagem rende. Viagem sempre tem. Se você não tem, você viajou errado. Sempre tem. E os perrengues que acontecem são incríveis. Perrengue chique, né? Isso aqui, rende história, viu? Julianas, olha, a gente falou de você. Ela não vai ficar brava. Eu imagino que ela seja querida, porque tá feliz agora resolvido. Um beijo pra você que a gente falou, né? Com licença poética, eu exposed aqui. Obrigada, Paul. Fiquem com a gente, vai ter muito mais aqui pra você confirmar o seu check-in e contar boas histórias e embarcar com essa galera. Show, valeu, pessoal. É isso aí, galera. Valeu. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Check-in Confirmado Podcast.